Olá, olá, tudo bem? Esse é o Colégio de Magia Conhecer Sagrado. Eu me chamo Everson Kamadeva e hoje nós vamos para a parte 2 do curso de bruxaria, trabalhando com os 4 elementos, tá? Na parte um, se você ainda não viu, volta lá no vídeo, parte um, curso de bruxaria, trabalhando com os 4 elementos, parte um. Nessa primeira parte, eu dei uma introdução sobre a minha história, eu contei quem eu sou, para você que não me conhece ainda, e também contei um pouco a história da bruxaria, como a bruxaria funciona, como a bruxaria existiu, vamos dizer assim, quem que foram os primeiros bruxos e bruxas a existir e trabalharem com a força da natureza, tá? Então na parte um a gente aprendeu bastante sobre a bruxaria, eu falei um pouco, né, sobre a introdução do curso, então é interessante que para você vir para a parte 2 você já tenha visto, assistido a parte 3. A parte um. Opa, a parte 3 vai ser no próximo vídeo, você não tá doido, né? Então vamos lá, parte um já foi, hoje a gente vai começar a parte 2, tá? Quero só lembrar para você, caso você queira estar marcando uma consulta comigo, gente, é o seguinte, se você tiver alguma dúvida do curso, né? Se você tiver algo que você queira saber mais, escreve aqui embaixo, tá bom? Eu vou fazer um formulário para você preencher, para você receber o PDF do curso, isso também vai ser bem legal. Vou deixar o endereço aqui embaixo já para você me mandar um e-mail e eu poder te mandar um PDF do curso também, tá? Porque é legal você ter ele escrito, apesar que você pode voltar e ver ele várias vezes, mas às vezes você quer ler, quer imprimir, enfim, tá bom? Eu vou deixar tanto o e-mail do Colégio de Magia como o WhatsApp, e também eu vou estar fazendo esse formulário para você preencher e já receber o PDF do curso, tá ok? Então vamos lá, gente. Só lembrando para você aí deixar sua opinião, deixar sua dúvida, escrever para mim, enfim, aquilo que você quiser saber mais sobre a bruxaria e tiver em dúvida, a gente vai estar falando aqui. Tá lembrando que o curso, né, a primeira parte a gente viu sobre a história da bruxaria, como surgiu. Agora nessa segunda parte, gente, eu não sei por que eu tô com a terceira na cabeça. Eu já tô pensando na terceira, que vai ser um arraso que já vai entrar nos elementos, né? Essa segunda parte a gente vai mostrar por que a bruxaria é tão encantadora, né? E o que são os elementos dentro do contexto da bruxaria, tá bom? Então vamos começar lá. O que torna a bruxaria tão encantadora? Você sabe me dizer por que existe uma crescente em adeptos de bruxaria, em adeptos de magia, né? Ou até mesmo adeptos de Wicca? Enfim, você sabe me dizer por que a bruxaria ela nos encanta, ela nos atrai, ela nos chama, né? Para vivenciar ela. Na primeira parte do vídeo, a gente, né, na outra aula, a gente viu o quão assim, o quanto, né, a bruxaria nos traz de equilíbrio relacionado em termos da natureza, né? No primeiro vídeo eu deixo bem claro que vivenciar a bruxaria é algo que te traz equilíbrio na vida, equilíbrio com a natureza ao redor. A gente acaba aprendendo a respeitar os ciclos, a gente aprende a respeitar os nossos ciclos. Eu estava andando e fazendo uma caminhada esses dias, e eu vi uma frase que me marcou bastante, né? Às vezes essas frases que o pessoal coloca grudado no papel, se você estiver no escuro, lembre-se do amanhecer. Então, para mim, a bruxaria é muito isso. Porque quando você está no teu momento mais dark, no seu momento mais assim down, vamos por assim dizer, mais depressivo, né, mais triste, a bruxaria nos ensina que isso são ciclos da vida, que todos nós vamos passar por isso, entendeu? Indiferente se a sua vida só tem coisa boa, indiferente se a sua vida é uma maravilha, e assim, infelizmente ou felizmente, todos nós vamos ter que passar por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de desafio, porque é o ciclo da natureza, né? A gente tem aí as 4 estações, outono, primavera, verão, inverno, que resume muito bem isso. A gente tem o exemplo que é nascer, crescer e morrer. A gente tem um exemplo que gente, tem vários exemplos, né? A criança, o adolescente, o idoso,
Tudo isso a bruxaria ela nos ensina que a vida é um ciclo e que se a gente lutar contra esse ciclo, muito provável você vai ser uma pessoa infeliz, né? Ah, Iverson, tá passando por momentos de doença. Eu sei que a gente sabe o quanto é difícil, qualquer momento desafiador. Eu não tenho como medir a sua dor, eu não tenho como dizer assim, ai, nossa, o dente não dói tanto. Nossa, mas só bater o dedinho do pé nem é para estar reclamando tanto. Nós não temos como medir a dor do outro. Então a bruxaria nos ensina a ter até um pouco de se colocar realmente no lugar do outro, né? Até um pouco de compaixão pelo outro de alguma forma. Então a bruxaria ela nos ensina a viver os ciclos de um modo consciente, de um modo maduro e nos ensina a resgatar o nosso poder como filhos e filhas de estrelas de Deus, né? E da deusa, como a imagem e semelhança. E muito mais do que isso, a bruxaria nos ensina a nos sermos co-criadores junto com a energia que existe no universo, tá? É por isso que a bruxaria ela nos traz os rituais, ela nos traz as magias, porque isso nos ensina a manter a nossa mente focada, né? Quando você pratica uma magia, quando você faz um feitiço, quando você faz um ritual, a sua mente ela tá focada para isso. Tá? Então hoje a gente vai ver o que torna a bruxaria tão encantadora, porque que quando você entra para a bruxaria, quando você começa a praticar bruxaria, você fala, nossa, acho que eu encontrei meu caminho, pelo menos essa parte do meu caminho eu encontrei, tá? Então vamos começar. Viver a bruxaria é algo muito simples. Algo que não exige de você nem gastos financeiros grandiosos para fazer rituais e magias complicadas. A gente sabe sim que existe ritual que precisa comprar os reagentes em lojas especializadas, mas a bruxaria é o ato de colocar suas intenções no seu dia a dia, como cozinhar, plantar, acariciar o seu pet, tomar um banho que te relaxa, tomar um chá, ler um livro que você fala, nossa, me respondeu aquilo que eu queria saber. Então, colher uma fruta, se alimentar, todo ato que te traz equilíbrio e todo ato que te traz prazer tem a ver com a bruxaria. Tem a ver com que se sentir bem. Porque a bruxaria, ela foi feita, ela foi criada, não, ela existe na verdade, né, para nos conectar com a energia universal, com a energia divina e com a energia ao nosso redor. Então a gente sabe que existem escolas de magia, existem outras tradições mágicas, que o mago, o bruxo ou feiticeiro exige bastante gasto financeiro. Não é que você não vai ter gasto na bruxaria, gente, não é isso. Você vai sim, né? Se você for aí, vamos dar um exemplo, se dedicar a comprar um caldeirão, o caldeirão tem um preço, comprar um atame, comprar uma... Apesar que isso tem muito mais a ver com a Wicca, né? Porque o bruxo mesmo, ele usa os elementos que ele tem em casa, uma panela de ferro ou né, uma panela de alumínio. Enfim, a bruxaria ela é para trazer mais simplicidade aos nossos rituais, tá? Mas a gente sabe, gente, que alguma hora ou outra você vai ter que ter algum gasto. Então, mas assim, geralmente a bruxaria ela não nos cobra altos valores, ela não nos cobra objetos ou reagentes muito caros, tá? Toda e qualquer situação ou condição que te traz alguma ligação com a espiritualidade é uma forma de bruxaria. E isto a torna encantadora e deliciosa. Então, respondendo ainda mais a pergunta, o que torna a bruxaria tão encantadora é que ela nos coloca em direção e em ligação com a espiritualidade, com a energia divina da criação, com Deus Pai, com a Deusa Mãe e com todas as energias que existem na natureza, ok? Quando você pratica uma magia, quando você vai para a natureza, quando você senta embaixo de uma cachoeira ou senta em frente ao mar e fica escutando o barulho do mar ou da cachoeira ou vai fazer uma caminhada, gente, isso é um ato de bruxaria natural, porque você está indo resgatar a força, você está indo se recarregar dentro de
um âmbito natural, de um local de poder, vamos por assim dizer. Então isso torna a bruxaria encantadora, porque em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer local, da forma que você tiver, você pode se conectar com a bruxaria, com Deus, com a deusa, com a tua espiritualidade, com tudo aquilo que lhe pertence, com a tua coroa divina, enfim. O nome que você gosta de chamar, energia divina da criação, fonte cósmica universal, inteligência universal, enfim, tá? Então a bruxaria ela é encantadora por dois fatos. Uma que ela é simples. Vivenciar a bruxaria é algo simples. Então, gente, se vocês conhecem pessoas que gostam de complicar a bruxaria, dizendo assim, porque a bruxaria ela só pode ser praticada desse jeito. Gente, isso não existe. A bruxaria, como a gente já viu no vídeo, na parte 1, é um culto de liberdade. É um culto é um culto libertário. Então, você pode praticar a bruxaria da forma e do jeito que você quiser, né? A bruxaria ela não tem um contexto, ela não tem uma formação religiosa. O que a gente busca é conhecimento de bruxos e bruxas antigas que nos trouxeram hoje, que inclusive o curso é baseado em conhecimento, né, dos 4 elementos, principalmente o que foi bem diversificado na era medieval, né? Então, pelos gregos também, sobre os 4 elementos, então a gente já traz esse conhecimento, tá? Mas você tem que ter uma ideia que a bruxaria ela é encantadora porque ela te permite vivenciá-la sem nenhum dogma rígido, sem alguém te impondo alguma coisa, sem alguém exigindo de você algo que é seu. Eu até falo que a bruxaria é um caminho muito, muito solitário, mas a gente encontra irmãos e irmãs dentro dessa espiritualidade, porque assim, desde o momento que você se coloca diante de Deus e da deusa e começa a praticar algo, as pessoas chegam para você, tá? O seu mestre chega, o seu irmão chega, a sua alma companheira chega. Então a bruxaria ela é muito gostosa porque eu posso dar um exemplo, eu posso pegar uma folha, escrever meu pedido numa folha ou um símbolo com carvão, né, até pegar uma terra, molhar, fazer um desenho com barro e entregar numa árvore e ali fazer um encantamento para que meu pedido se torne realizado, né, se manifeste no plano físico da forma. Isso é bruxaria. Tá? Então, assim, se alguém chegar para você e falar assim, a bruxaria não se segue assim, aí a pessoa tá seguindo algum culto religioso ou alguma formação religiosa dentro também da bruxaria que a gente já aprendeu. Eu deixo como exemplo aqui a bruxaria italiana. A bruxaria italiana, na qual eu sou iniciado, ela tem um sistema religioso, ela tem algo religioso, tá? Que você segue aquele padrão, né? A bruxaria em si, ela é algo de liberdade, é algo que você pode seguir conforme você possa, no momento que você possa, enfim, nesse sentido, você torna ela encantadora, torna ela atrativa, faz com que você se encante com a bruxaria cada vez mais, tá? Como dito anteriormente, existe dentro da bruxaria, existe os rituais, né, dentro da bruxaria que se faz necessário adquirir os materiais comprados, onde você vai precisar de vela, de incenso, de espelho, de cristais, tarô. Você vai precisar de ervas específicas que muitas vezes você não vai encontrar, né? Enfim, várias coisas que você vai precisar comprar, às vezes, para aí continuar o seu ritual, né? Aqui nesse desenho eu gostei bastante porque mostra, né, os vidros. Isso aqui você vai comprar para você fazer suas poções. Geralmente eu reciclo vidro, né? Então às vezes a minha mãe sempre guarda potinho de vidro para mim. Então às vezes ali eu faço uma garrafa de bruxa, eu faço óleos, né, para colocar lá dentro, óleos de magia, guardo ervas,
Enfim, né? Então, assim, às vezes a gente acaba também ganhando, mas assim, geralmente pedra, né, gente? A gente acaba comprando uma ametista, um cristal, um citrino. O que eu acho legal você sempre ter é um kitzinho, tipo assim, um kit que já vai falar dos 7 chakras, né? Um kit de pedras que já vai servir para tudo, pirita para dinheiro, quartzo rosa para amor, quartzo verde para saúde, cristal para purificação e um ônix para proteção. Eu acho que você já tendo essas pedras, você já tem ela um kit completo para trabalhar nas principais situações da nossa vida, né? O cristal também e o ametista também, ele é muito utilizado para espiritualidade, né? Uma ametista para transmutação de energia, tá? Então a gente não sai ileso, a gente sempre tem que comprar alguma coisinha ou outra para poder dar continuidade nos rituais. E, gente, pedra a gente não desfaz, né? Eu, nos meus rituais, eu pego, utilizo elas nos rituais, aí depois do ritual limpo ela e deixo ela lá guardadinha. Uma coisa que eu aprendi sobre cristais é que eles não devem ficar escondidos, né? Então eu sempre deixo a minha dentro de um. Eu tenho um objeto que eu ganhei também, que é tipo uma folha grande, eu deixo eles lá dentro no meu altar cigano e eles ficam lá emanando energia o tempo inteiro das pedras para o meu altar, tá? Então, só lembrando que você vai ter um gastinho sim, mas gente, perto das outras magias que eu pratico, eu posso te dizer com toda garantia e com toda a veracidade que a bruxaria é bem mais em conta, tá? E nem por isso os rituais dela deixam de funcionar. Não pense você que porque você não vai ter gasto com taça de cobre, com espada de, né, com ouro, que você não vai dar certo. E, logicamente que esses objetos também são importantes, mas dentro de um outro contexto, tá? Porém, a gente sabe que a bruxaria trabalha com elementos que estão à nossa disposição. Ele permite ativar energias daquilo que está ao seu alcance. O que quer dizer isso? A bruxaria, ela trabalha com os elementos ao nosso redor, com toda a energia ao nosso redor, com os 4 elementos, né? Com a terra, com o ar, com o fogo, com a água, com a respiração, enfim, com as folhas, com a natureza. Você tem que entender que a bruxaria, ela nos traz, a natureza, ela nos fornece todo e qualquer tipo de magia e reagente que a gente precisa para trabalhar dentro da bruxaria natural, tá? É uma pedra que você acha, eu mesmo, quando eu morei em Araraquara, eu estava andando no canavial e eu e meu ex, no caso, né, a gente tava andando no canavial e ele achou uns cristais de ponta e tipo, meu, pra mim aquilo foi um presente, né, ele achou um monte e me deu e eu uso até hoje nos rituais. Então, assim, pra mim aquilo foi um presente que a natureza estava me dando. Aí eu já achei um cristal, entendeu? De ponta e utilizo nas minhas magias. Para mim, aquilo é um presente realmente. Eu amo, né? Porque a gente pegou ali, eu vi de onde que veio, enfim. Logicamente, se você não achar, você compra, né? Lembrando disso, tá? Então, assim, tudo que tiver ao seu redor, tudo que for da natureza, tudo que você puder trabalhar, a bruxaria, ela aceita, tá bom? Magia elemental ou magia das 4 direções, tá? O que seria isso? Nesse curso a gente vai falar sobre a magia elemental ou a magia dos 4 elementos, também conhecida por algumas pessoas como magia das 4 direções, né? Norte, leste, sul, oeste. Dentro da bruxaria natural. Vamos conhecer rituais, magias, feitiços, encantamento e as forças que regem os elementos. Deuses elementais, direções cardeais e o que cada elemento significa e como ele atua no plano físico e no nosso emocional, tá? Iverson, mas aqui você tá falando que a bruxaria não tem uma religião, mas você vai colocar o nome de Deus. Eu vou te colocar o nome de Deus no sentido de conhecimento, de aprendizado. Se você quiser utilizar o nome dos deuses, fica a seu critério. O que eu não abro mão é utilizar os elementais dentro da magia dos 4 elementos ou da magia das 4 direções, tá? Eu cultuo os deuses, mas se você não se sente à vontade, né, de cultuar os deuses nesse sentido, fica a seu critério. Lembrando mais uma vez para você que a bruxaria é algo natural seu.
É liberdade sua, é como você deve seguir. Seguindo um contexto lógico, para que serve o elemento ar, para que serve o elemento fogo, mas você siga da forma como você acha melhor, da forma que isso te agradar, da forma como você se sente bem, tá bom? Os elementos, tá? A gente sabe que existe 4 elementos no mundo, né? Na verdade, existe uma outra vertente de magia que fala que existe 7, né? Que é a magia dos 7 elementos sagrados, que eu sou iniciado também, inclusive do curso. Só que estes cursos são presenciais, né? Que é a magia divina dos 7 elementos sagrados. Dentro da bruxaria natural e dentro do contexto do aprendizado medieval, grego também, nós temos 4 elementos, tá? Que formam o mundo. Estudos apontam que existem 5 elementos que fazem parte da criação divina, sendo eles terra, fogo, ar e água. E o 5º elemento, que seria o éter, que nada mais é a junção dos 4 elementos, que ao mesmo tempo se torna o éter. Olha que interessante. Alguns magos acreditam que os elementos vieram do éter e, assim sendo, ele seria a fonte de energia do universo. A gente sempre bate no ponto de 4 elementos, mas existe o 5º elemento, que é o éter. Só que o éter ele não é muito falado, ele não é muito... você não tem... não existe algo que você possa assim... eu vou pegar o éter e vou fazer... Tem pessoas que conseguem, alguns magos, condensar o éter ou condensar os elementos dentro de cristais, dentro de potes, enfim, né? Isso já é um outro lado da magia, tá? O que você tem que entender que o éter ele existe para criar os 4 elementos e quando os 4 elementos se juntam, eles também formam o éter, tá? Na Grécia Antiga, eu amo isso, amo essa explicação, o éter era visto como o ar que os deuses respiravam e que preenchia todo o espaço que eles viviam. Então, baseado neste aprendizado, existem 5 elementos para que possamos trabalhar para a realização e a manifestação dos nossos pedidos. Então, a gente entende o seguinte, que o éter, pela Grécia Antiga, o local onde os deuses estão, onde os deuses vivem, eles respiram o éter. Então, o éter, ao nosso ver, ele preenche... Desculpa, gente. Eles preenchem todo o espaço, toda a galáxia, tudo que existe é preenchido pelo éter, tá? Então, os deuses, eles respiram o éter e o éter cria os elementos que cria a nossa realidade, tá bom? Por isso que quando a gente fala de trabalhar com magia dos 4 elementos, ela é necessária porque a gente é a magia de manifestação, é a magia que manifesta na vida da gente nossos pedidos, nossos apelos e as nossas intenções, tá ok? Na bruxaria, os elementos são vistos tanto pelo lado físico deles como pelo lado espiritual. Quando invocamos e trabalhamos com os elementos em si, estamos na verdade trazendo a força espiritual para o elemento que está visível aos nossos olhos. Este visível está entre aspas, porque o elemento ar não pode ser visto, apenas sentido. Então, de todos os elementos que não são visíveis a olho nu, não são visíveis ao nosso olho, é o elemento ar, tá? A terra a gente vê e toca. O fogo a gente vê e toca, né, com cuidado, logicamente. A água a gente vê e toca. O ar a gente só sente, né? Você fala assim, nossa, estou tocando o ar. Na verdade, ele passa pelas suas mãos. Talvez o que eu sinto mais, assim, quando eu sinto mais o ar é quando tá ventando ou quando bate aquela brisa em você. Aí o ar, ele fica mais tocável, né? Porque o ar, ele é tudo, né? A gente respira o ar, a gente precisa do ar para viver. Todos os elementos são importantes e o ar, ele tá continuamente dentro e fora de nós, né? O que a gente tem que entender também que o próprio ser humano simboliza os 4 elementos e junto o éter, tá? Os ossos simbolizam a terra, nossa respiração simboliza o ar, né?
Pressão sanguínea muitas vezes é simbolizada com o elemento fogo, e a nossa circulação, até o sangue em si é simbolizado pelo elemento água, e fora que o nosso corpo é cheio de líquidos, né? Nós somos 80% feito à base de água. Então nós simbolizamos 4 elementos, por isso que a gente consegue acessar. E por isso que você vai aprender o que está em excesso, o que está em falta, porque é muito importante você saber isso também, tá bom? Então os elementos, eles são tanto visíveis quanto invisíveis. Quando você trabalha com o elemento, com os elementos, você está acionando a energia elemental, tanto a espiritual quanto a energia física em si, tá? Dentro da bruxaria, cada elemento recebe uma direção e também nos aponta quem são seus dirigentes e elementais. Quando se estuda sobre cada elemento, vemos que ele é tão ligado a nós que nem imaginávamos como ele se torna importante para a nossa estrutura física. Olha que interessante saber isso, né? Eu já falei sobre a composição do corpo e já falei, né, que nós representamos os 4 elementos. Mas os 4 elementos, ele é muito importante para a estruturação física de todo o planeta Terra, de todos os planetas, né, enfim, qualquer situação que precisa de uma estruturação física, de uma manifestação física, é aí que os 4 elementos entram, e junto com os elementais, que a gente vai estudar eles separadamente, tá bom? A seguir, vamos estudar cada elemento, verificar seus guardiões e sua direção cardial, deuses, elementais, entidades, todos que trabalham dentro desse contexto, e como ele afeta nossa vida e como se conectar com cada elemento, tá bom? Então, na parte 3, a gente vai estar entrando para falar dos elementos da terra, do ar, do fogo e da água, vai ser dividido também, e já na parte 3 a gente vai aprender rituais junto com os elementos, tá bom? Então, hoje foi a parte 2 do vídeo. Agradeço por você estar aqui. Espero que você esteja gostando. Peço, por favor, enfim, para que você deixe seu comentário, siga a página, compartilhe o link do vídeo, né? Leve esse curso de bruxaria gratuito para as outras pessoas. Deixa a sua dúvida aqui embaixo, entre em contato comigo. E para que assim eu possa também responder, né? Para ficar uma coisa mais gostosa, a gente interagir entre si, tá bom? A gente virar essa irmandade, tá? Então quero te agradecer. Te espero no vídeo 3, na parte 3, bruxaria natural, trabalhando com os 4 elementos. E te vejo até lá. Um grande beijo. Tchau, tchau. Abençoado seja.